Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Traze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem objetiva da palavra de Deus. Ultimamente, eu acho que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais objetivo, mais direto nas palavras. E eu peço a vocês que prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Como os irmãos, essa passagem que eu li, eu acho que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. A Bíblia aqui, irmãos, ela é perfeita em todos os seus escritos. Tudo que está escrito aqui é perfeito. Agora, tem algumas coisas interessantes na Bíblia, como, por exemplo, se nós formos analisar o primeiro ponto do nosso credo assembleano, que fala acerca da inspiração da Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. E eu estava pensando nisso, como é perfeito homens de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, em épocas diferentes, falarem acerca de assuntos e convergirem. E não há outra explicação senão a inspiração do Espírito Santo de Deus. Porque eu estou falando isso? Porque, analisando essa palavra, ela está exclusivamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Se nós formos analisar todo o contexto, e normalmente eu gosto de falar o contexto histórico, teológico, mas vou abrir mão um pouco disso hoje. Mas analisando um pouco rapidamente o contexto, nós vamos ver que Jesus, respondendo ao questionamento de fariseus e de doutores da lei em determinado momento, ele profere algumas palavras que nós só encontramos nesse livro. Esse evangelho ele tem por característica ser o evangelho da certeza. O evangelista ele escreve uma carta e endereça a um homem chamado Teófilo, que, se não me falha a memória, significa aquele que ama a Deus. E ele diz: olha, escrevo para que você tenha
certeza das coisas que você já ouviu falar acerca de Jesus Cristo. O Evangelho da certeza, o Evangelho para não restar mais dúvida na nossa fé. Jesus falou, ele disse dessa maneira, e dessa maneira se cumprirá. Jesus ensinando os fariseus e aos doutores e dando uma lição para eles, pois eles questionavam acerca da cura de Jesus no sábado. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que essa parábola agora, falando do filho pródigo, fala de um rapaz que pega a sua parte da herança e gasta dissolutamente, daí o termo pródigo. E eu estava pensando aqui, irmãos, que durante essa madrugada, inclusive, que esta palavra, geralmente, ela é pregada, a gente prega para pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Geralmente a gente prega, você que está longe aí, que saiu da casa do Pai, volta logo. Mas eu estava pensando que a palavra de Deus, ela não foi escrita só para a gente falar para os outros. Ela foi escrita para a gente, para nós aplicarmos na nossa vida. E aqui tem lições, irmãos, que nós devemos pegar e segurar, porque são para a nossa vida. Eu estava ensinando sobre o Provérbio 6 outro dia, e lá fala das causas da pobreza, fala da pessoa que é fiador, fala daquele que tem preguiça, e fala do homem iníquo, do homem de Belial. E é interessante que o homem de Belial, lá em Provérbios 6, não é aquele que pratica, é aquele que tem maldade no coração. Então significa que nós precisamos tratar o nosso coração. Porque analisando aqui essa passagem, eu começo a observar, irmãos, que eu poderia falar do irmão do filho pródigo, que outro dia eu digo para os irmãos por que eu chamei em outra oportunidade ele de um desviado dentro da casa do pai. Eu poderia falar dos amigos que desprezaram quando acabou tudo, mas a mensagem tem que estar concentrada no pai. Preste atenção que o pai, ele tratou bem na hora de despedida e tratou muito melhor na hora do retorno. Eu quero adiantar para vocês, o mesmo Deus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, o mesmo Jesus, ele está aqui hoje para nos receber de braços abertos. Ele tem um plano na sua vida, você que chegou aqui essa noite. Olha, irmãos, é interessante porque a parábola começa, uma figura de linguagem, uma parábola. E a parábola começa falando acerca de um filho que pega tudo e vai embora. E eu estava pensando que aqui há um jogo de consciência e inconsciência. Há momentos de consciência extremamente perigosos e de inconsciência também. De felicidade e de infelicidade. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode tirar aqui, a primeira verdade, dentro desse contexto e nesse sentido, é que nós vamos ter aqui, por exemplo, uma felicidade inconsciente. Irmãos, preste atenção que nós não podemos ir além do que a Bíblia Sagrada nos revela. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estudar teologia. Eu sei algumas histórias que a gente lê em alguns livros paralelos à Bíblia, mas para pregar tem que ser a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, que aquele rapaz, chegou um momento, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço chegou para o pai e disse, pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai foi lá e cedeu a parte da herança para ele. Preste atenção a uma coisa, herança só se dá depois que alguém morre, mas aquele rapaz decidiu reivindicar a sua antes da morte do pai. E o pai não fez nenhuma questão, porque o nosso pai, o nosso Deus, ele não amarra ninguém. Ele mostra o caminho da verdade, da vida, e a vida está no caminho dele. Agora tem uma coisa interessante, é que o pai pegou aquele filho, olhando para o filho, nós vamos ver, irmãos, que ele, falando numa linguagem simples, ele era feliz e não sabia. Ele era um feliz inconsciente. Ele estava na casa do pai, a Bíblia não diz que ele trabalhava, a Bíblia não diz que ele pagava imposto, a Bíblia não fala das suas obrigações, tão somente que ele estava na casa do pai e decidiu pegar a herança. E preste atenção que aqui tem uma coisa que fala muito sério conosco, com cada um de nós. Nós estamos na casa do Pai, nós temos tudo na casa do Pai, todos nós estamos na casa do Pai Todo-Poderoso. Nós temos tudo aqui na casa do Pai. E às vezes nós não percebemos tudo que o Pai nos oferece na presença dEle.
Às vezes o coração está fechado, magoado. Às vezes a gente entra por aquelas portas ali, né, irmão, naquela sensação, eu vou para resolver, não estou dizendo que alguém entrou aqui assim, mas alguém entra na defensiva. Não, irmão, ninguém veio se defender aqui, porque aqui não há acusador. Aqui nós viemos adorar, porque o nosso Deus, Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos tudo na casa do Pai, não tem para quê, irmão, deixar nascer no nosso coração alguns sentimentos que são contrários à presença do próprio Pai na casa dele. Por exemplo, o sentimento de ingratidão. Olha só, irmão, sabe por que estamos de pé? Porque o Pai nos permite estar de pé. Sabe por que estamos aqui, irmão? Com liberdade para adorar a Deus, para dar glória a Deus e aleluia. E é bom, né, irmão, fazer isso, abrir a nossa boca e gritar glória a Deus. Isso é muito bom. Agora, sabe por que estamos aqui? Porque na casa do Pai Ele nos dá essa liberdade. Agora, tenha cuidado com algumas coisas que nascem no coração. Por exemplo, já é comum nascer no coração das pessoas, na casa dos seus pais, a tal da insatisfação. Estou insatisfeito, tenho tudo, mas quero mudar um pouco. Não é? Às vezes a gente combate isso quando a gente encontra em alguns contextos. Não é? Eu tenho tudo, mas eu quero mudar um pouco, quero seguir minha própria vida. Tenha calma, irmão. Tenha calma, você não precisa seguir sua própria vida, não. Você precisa estar nos caminhos do Senhor Jesus. Nós precisamos estar no caminho do Senhor Jesus. Não existem os caminhos do Senhor, tire isso da sua cabeça. É até um vício de linguagem nosso, não é? Alguém está longe, ou quem sabe, dentro até dos caminhos do Senhor. Não, os caminhos que existem no mundo, eles não levam à salvação, não. Só há um caminho que leva à salvação. E eu vou lhe dizer, esse caminho está na casa do Pai. Tudo começa na casa do Pai. Tudo começa na presença do Senhor Jesus. Não deixe gerar no seu coração a insatisfação. Estou insatisfeito. Eu tenho muito, eu tenho demais. Não, irmão, não faça isso não. Porque com a insatisfação a gente pode até perder a salvação. Porque por consequência vem a ingratidão. E pensa uma coisa terrível, é ser ingrato. Uma vez eu ouvi, pastor Josias, eu estava numa palestra com militares. E eu ouvi alguém, pegou um microfone militar já antigo, não é? E aquele militar começou a falar e alguém xingou aquele militar perto de mim, porque ele falava muito devagar. E disse assim, olha, quem é esse aí? Falou um termo pejorativo com ele. Aí o outro que estava do lado dele, simplesmente silenciou a sua voz. Porque ele disse, sabe quem é aquele ali? É o que colocou as estrelas no teu ombro, rapaz. Pensa uma coisa que a gente não pode ser ingrato com o nosso Deus. Não podemos, irmão, tira do coração se tiver o sentimento de insatisfação na tua vida, de ingratidão, porque depois disso tudo vem rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é o mesmo que pecado de feitiçaria. E eu vou revelar para vocês, porque a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Não pode, irmãos, primeira coisa. Ele tinha um sentimento de insatisfação, é uma felicidade que ele não sabia que era feliz. Mas eu quero essa noite dizer para você, se ninguém lhe disse ainda essa noite, eu quero lhe dizer, você é feliz na casa do Pai, você não precisa sair da casa do Pai. Quem sabe é a primeira vez que você entra aqui, você veio ao melhor lugar que você poderia estar hoje. Na casa do Pai, onde há a presença do Pai glorioso. A segunda coisa, irmão, preste atenção, porque eu disse que eu ia ser objetivo. É porque a ilusão daquele rapaz era tão grande que ele era feliz e não sabia, feliz inconsciente. E até infeliz também inconsciente. Sabia disso? Porque ele pegou a sua parte da herança, irmãos, e a Bíblia diz que ele foi gastar absolutamente. Quando a gente for ver o texto mais na frente, que inclusive eu não li, quando o irmão mais velho se revolta porque ele retorna para casa e fizeram uma festa para ele, a Bíblia diz que o irmão mais velho diz assim, mas vem esse teu filho que pegou toda a parte dele da herança e gastou com as meretrizes. Ou seja, ele pegou a parte da herança, irmãos, dele, o que tinha de mais precioso na vida dele, e ele foi gastar dissolutamente.
foi jogar fora. Há uma luta constante, irmãos, entre a carne e o espírito. E eu vou dizer uma coisa, tem o nosso Salvador, mas também tem o outro lado que está toda hora querendo colocar na cabeça que as pessoas devem desperdiçar tudo que têm, tudo que são, como se isso fosse a solução para tudo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui em Joinville não tem, não é? Mas lá em nós, né? Jairo já morou lá em Natal um período, e ele sabe como é uma desgraça o tal do carnaval no Nordeste. É uma desgraça, irmão. O que tem de gente caminhando para a morte não está escrito. Sabe, irmão, são infelizes inconscientemente. Estão lá desperdiçando. Quer ver uma coisa? Eu vi um grupo de jovens louvar hoje aqui. Quer ver? Eu vou dizer, sabe como é a luta espiritual? É para que você pegue o seu louvor que você está apresentando a Deus e passe a apresentar para o outro lado. Ah, você canta muito bem, não é? Mas você está desperdiçando o seu tempo dentro de 4 paredes, cantando como se tivesse, não é, ali dentro um Deus, como se isso fosse mudar a vida de alguém. Sai de dentro das 4 paredes, vai lá, não é? Você precisa ter fama, seu nome precisa estar escrito em cartazes. Conversa de Satanás, irmão. Isso é uma infelicidade inconsciente. Sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos? É aqui, dando glória a Deus, aleluia, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, renovador na nossa vida. Você não precisa, irmão, ser infeliz, não, tira isso da sua vida. Se tem isso na vida de alguém, ou quem sabe alguém chegou aqui chorando por um parente que está se acabando, eu quero dizer que nosso Deus, ele é tão poderoso, que ele pode ir lá onde está o seu parente que está em desgraça, e ele pode resgatar ele de lá hoje, abrir os olhos de uma vez por todas. Sabe, irmão, deixa eu contar um testemunho para vocês. Está lá a Thaisa me vigiando para eu não contar muito testemunho, mas eu nem vou olhar para ela. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa rápida, eu já volto para cá rapidamente. Você sabia, maestro, que meu irmão mais velho foi quem me levou para a igreja? Ele me levou para a igreja. Meu irmão mais velho me levou, pequenininho, subia a ladeira do Morro de Mãe Luísa, lá em Natal. Me levava lá para a escola dominical. Aceitei Jesus na escola dominical. Para a glória de Deus, nunca saí dos caminhos do Senhor. Estou aqui até hoje. Mas o meu irmão saiu. Saiu da presença de Deus. Foi terrível. Uma época dessa, eu estava lá liderando a mocidade de Natal, fazendo um retiro, aquela multidão de jovens no retiro, a gente chorando, adorando a Deus, sentindo a glória de Deus. E meu irmão no tal do circo da folia, perdido. Sabe, irmão, e um infeliz inconsciente, achando que aquilo ali era a solução para a vida dele. Mas aquilo passa. Eu lembro que eu olhei para os jovens e eu disse, olha, eu estou com o coração apertado agora, porque tem uma pessoa minha que me levou para a igreja e agora está perdido. Nós oramos naquele dia, irmão, fizemos um clamor. Vamos estender a mão, cada um estenda a mão aí para onde tem uma desgraça que você lembra agora, porque Deus vai chegar lá e vai resolver, em nome de Jesus. Isso é fé no nosso Deus. Ele é poderoso, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Levantamos as mãos, erguemos as mãos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não demorou muito, o meu telefone tocou, a velha ligação daquela pessoa que a gente orou. Meu irmão disse assim, Mário, você está onde? Eu estou no retiro com a mocidade. Ele disse, pois é, Mário, eu estou aqui, rapaz. Olhe, me deu assim uma angústia tão grande no coração, porque de repente eu lembrei aqui no meio do circo da folia, eu olhei para um lado e para o outro, eu disse, eu estou aqui, parece que ninguém está olhando para mim, parece que ninguém está me percebendo aqui nesse lugar, mas eu estou lembrando que meu irmão agora está lá com a mocidade dele, adorando o nome do Senhor, sentindo a presença de Deus, e eu estou aqui caminhando de mal a pior. Ele disse, Mário, se tivesse uma arma ali naquele local, eu tinha dado um tiro na cabeça.
Mas eu louvo a Deus que não tem arma. O que eu peguei foi o telefone. Minha primeira atitude foi ligar para você. Eu disse, dobra o joelho aí onde você está. Porque eu vou orar pela sua vida e vou pedir a Deus por você. Ele voltou para Jesus, irmão, para a glória do nome do Senhor. Eu vou profetizar olhando para vocês. Porque Jesus hoje, Ele está abrindo os olhos. Não haverá mais infelicidade inconsciente. Jesus está resgatando esta noite. Aleluia. Agora eu vou falar, meu irmão, tem mais duas coisas para eu dizer. Deixa eu falar uma coisa para você mais, ó. Agora chegou um momento, infelizmente, quando chega a consciência, nesses casos, já é o pior momento. Já é o pior porque ele gastou tudo dissolutamente. Eu vou dar um recado para você antes de falar a terceira coisa. Mais um. Não entregue na mão do devorador algo de precioso que Deus colocou nas suas mãos. A sua voz pertence a Deus. Cadê aquele menino que cantou? Está ali. A tua voz pertence a Deus, rapaz. A tua vida pertence a Deus, irmão. Sabe, uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu só fico sentado no banco dando glória a Deus. Eu disse, só, meu irmão, porque você sabia que por sua causa o nosso Deus se levanta do trono para ver quem é que está adorando o nome dele lá embaixo. Sabia, meu irmão, que é precioso o lugar onde você está? Agora estão querendo roubar isso de você, mas em nome de Jesus está repreendido esta noite toda a força do adversário que ele queira contender contra a vida de todos os que aqui estão. Nunca mais. Está repreendido. Oh, aleluia. Porque a Bíblia diz, irmão, olha, a Bíblia vai dizer que chega agora a tal da infelicidade consciente. Se antes ele pensava que era feliz, gastando tudo que tinha, né, irmão, dissolutamente, com as meretrizes, agora ele caiu na real, sabe por quê? Acabou o dinheiro. Sabe o que o mundo quer? É tirar o que você tem de mais precioso. Ele veio, eu peguei o rapaz que louvou agora, me perdoe usar você como exemplo. Isso não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Mas imagina, te tira daí, te leva para fora, aí pega a tua voz bonita que é de Deus e usa para outras coisas, depois sabe o que o mundo faz? Dá as costas, está aí, ó. Cadê você que louvava? Eu estava lavando o pátio lá da igreja, pastor, e chegou uma mulher lá na porta da igreja. Ela me chamou, vem aqui, irmão. Eu fui lá no portão da igreja e ela disse assim, bem embriagada, sabe, bem embriagada, que não se sustentava em pé. E ela disse assim, sabia que eu já fui dessa igreja? Eu disse, já foi dessa igreja? Já fui dessa igreja. Eu sou batizada em águas. Eu sou batizada no Espírito Santo. Eu cantei no círculo de oração dessa igreja. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, um dia me ofereceram um gole. E eu aceitei o gole, desse gole eu estou aqui, a minha vida está em desgraça. Eu peguei o endereço dela, no outro dia eu fui lá, para a glória de Deus, ela é crente da nossa igreja hoje. Em dezembro eu batizei ela em águas, pastor. Eu tive a honra de batizá-la junto com a família toda em águas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se choquem com o que eu vou falar agora. Vocês sabiam que boa parte das pessoas que estão em iniquidade aí fora hoje em dia, um dia já estiveram na igreja? Vocês sabiam disso? Um dia já estiveram na igreja, mas aceitaram o convite de pegar o que tinham de mais precioso e tirarem da casa do Pai. Agora só veio o pior quando caiu a consciência. Agora a infelicidade inconsciente, eu sou infeliz, eu não tenho mais nada. Eu estou procurando quem possa me ajudar. Mas a Bíblia Sagrada diz, só foi o que fizeram os amigos? Vai lá para apacentar porcos no campo. Sabe? Vai para a situação de humilhação agora. Se o porco simboliza imundícia, alguma coisa impura naquele período, agora vai lá para apacentar porcos. É o que eu tenho para você. Humilhar você, deixar você de cabeça baixa. Infelizmente, a consciência só chega muitas vezes quando as pessoas perdem tudo. Quando elas não têm mais nada e ninguém pode ajudar. Ninguém lá fora pode ajudar. Agora, irmão, não sou mensageiro da má notícia, não.
Por sinal, eu nem gosto de ficar muito tempo na má notícia. Porque a consciência só cai quando perde. É ou não é? Deveria ter feito assim. Lembra de Sansão, irmão? Meu Deus do céu, eu lembrando da mocidade, eu lembrei que uma vez eu preguei uma mensagem sobre Sansão, eu dei o título, Sansão, o herói que não deu certo. Porque toda a história de super-herói, não é? Vocês que já assistiram aí história em quadrinhos, toda a história de super-herói acaba com o mocinho da história, ele sempre acaba rico, casado com a mulher mais bonita do filme. Sansão acabou morto, desgraçado. Porque Sansão sabia quem ele era. Era nazireu desde o ventre da mãe. Ele sabia o que ele não podia. Ele sabia que dentre as coisas que ele não podia comer do fruto da vide. Mas Sansão foi lá para a plantação de uva, sentiu o cheiro. Quer saber de uma coisa, irmão? Tem muitas vidas se acabando porque estão aceitando o convite para ir sentir o cheiro. Estão aceitando o convite para dar uma olhada. Estão aceitando o convite para um momento. Mas a palavra de Deus, irmão, nos chama a atenção. Isso aí, meu irmão, quando chega esse momento, é o fundo do poço. Mas a Bíblia Sagrada nos lembra nessa história que chegou um momento que ele começou a lembrar da casa do Pai. Ele começou a lembrar, meu irmão, do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Na casa do meu pai, olha, os trabalhadores têm fartura de pão. Olha os trabalhadores, eles têm fartura de pão. Fui moço, fui velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que povo bonito, irmão, os trabalhadores do Pai, Olha que coisa maravilhosa é você olhar o semblante de um crente fiel. Bote máscara, tire máscara, mas ninguém apaga o brilho do Espírito Santo da face de um crente verdadeiro. É verdade, irmão, lembrou, eles têm abundância e fartura de pão. Eu estou aqui em desgraça, mas a Bíblia diz que ele tomou uma posição. Aleluia! Ele tomou uma posição, não, eu vou à casa do meu pai. Eu vou chegar lá e eu vou confessar para o meu pai. Pai, eu pequei contra o céu. Pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrependeu, irmão. A Bíblia diz, mal nenhum chegará a ti, nem praga nenhuma a tua tenda. Está escrito nessa palavra, ele se arrependeu. O que se arrepende deixa. Ele alcança misericórdia da parte do Senhor. O filho se arrependeu, mas não ficou no arrependimento, porque o que mais nós temos são corações quebrantados. Agora também precisamos tomar uma atitude. Não só o coração precisa ser quebrantado, mas nós também precisamos, irmãos, dar um passo além. Quem aqui não sabe o que é o certo? Quem aqui não sabe, irmão, qual é a coisa certa a se fazer? Mas há um convite, eu estou lembrando da coisa certa. Mas Jesus está mandando lembrar também, e eu vou dizer, meu irmão, que eu sou pregador do Evangelho. Não é só lembrar, é fazer a coisa certa a partir de hoje. É voltar a fazer a coisa certa. Houve um período, irmão, que tentaram me calar, meu irmão. Houve um período, penso numa coisa terrível, é você tentar calar um servo de Deus, que ama fazer a obra de Deus. Houve um período que tentaram, eu nunca tive a voz boa para cantar. Cadê o maestro? Está ali. Meu maestro Jairo. Ele sabe que ele mora no meu coração. Eu dou essa honra para ele. Eu sempre quis cantar, meu irmão. Eu tenho testemunhos terríveis de quando eu tentei. Mas eu canto. Eu sou servo de Deus, eu faço a obra de Deus. Se eu chego na igreja e não tem quem canta, eu canto, não tem problema. E Deus recebe, irmão, e manda glória para a igreja. Não é? Se não tem quem pregue, eu prego, porque eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Mas houve um momento que tentaram massacrar. Parece que tem momentos assim, não é? Que a gente é pressionado assim a calar a boca. A gente procura o ânimo. Cadê o ânimo? Devo voltar para a casa do Pai. Eu sei o que é certo, mas eu não tenho força. Até um dia que eu tomei uma iniciativa. Quer saber de uma coisa? Se eu não pegar aquele microfone e não cantar, não vai vir um anjo cantar para mim, não. Quem tem que cantar sou eu. Quem tem que dar os passos em direção à casa do Pai novamente somos nós.
Aí eu lembro que naquela época eu nem sabia nada, depois eu fui estudar música, porque eu fui repreendido por um menininho desse tamanho. Porque eu lembro que eu disse assim, dá um lá maior aí para o menino da banda. Sabia nem o que era aquilo. E eu comecei a cantar uma coisa completamente diferente. Mas eu cantei. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Cantei tudo, querem nem saber. A glória de Deus caiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Há uma festa preparada para acontecer hoje. Essa festa, a polícia não vai lá fechar porque a aglomeração não é nesse mundo, é lá no céu. É espiritual, eles não conseguem ver, as autoridades não enxergam. Lá não precisa álcool gel, lá não precisa de máscara. Eu vou lhe dizer onde é essa festa, é na casa do Pai. E o Pai está esperando que a gente vá para lá para participar da festa. Eu vou falar uma coisa, é coisa de, sei lá, é louco, mas o Evangelho é loucura para os que perecem, mas ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! A festa é aqui, meu irmão, nesse lugar. A festa é nossa essa noite, neste ambiente. Volta à casa do Pai essa noite. Volta à casa do Pai. Olha, meu irmão, eu vou gritar aqui. Eu já sei que o microfone é para aumentar a voz. Mas eu vou dar mais um grito. Volta hoje à casa do Pai. O Pai está te esperando, meu irmão. Sabe, está no teu coração, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas Ele te trouxe aqui, olha que coisa bonita. É porque se cumpre o que está escrito na Bíblia. É porque a Bíblia diz que ele, não, eu vou lá, vou na casa do Pai. Aí a Bíblia diz que ele chegou longe ainda. Aí o Pai olhou ele de longe. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você. Ó. Tem pessoas aqui que estavam olhando para o Pai até hoje como se fosse de longe. Mas a Bíblia diz que quando o Pai olhou o Filho de longe, ele se encheu de íntima compaixão por ele. E a Bíblia diz que tem uma coisa, irmão, que não foi o filho que correu, não, porque ele estava tão fraco. Ele veio à casa do Pai, mas ele estava fraco. A gente deduz olhando o texto. Foi o Pai que correu até ele. Sabe, irmão, sabe por que você veio aqui hoje? Sabe por que você veio? Me perdoe o que eu vou dizer agora. Não é porque você é bom ao extremo, não. É porque o Pai é bom. É porque o Pai te ama. É porque Ele te viu de longe. Ele te trouxe aqui esta noite. Porque Ele quer que a tristeza seja arrancada de uma vez por todas. Sai angústia agora em nome de Jesus. Sai tristeza. Sai depressão. Sai dúvida. Sai desespero agora. E agora, meu irmão, está entrando a glória do Pai outra vez no coração de pessoas que estão aqui esta noite. Essa é a noite do renovo. Volta agora, porque o Pai está indo ao seu encontro. O Pai está indo até você. A Bíblia diz que Ele correu. Olha que coisa bonita, irmão. Abraçou. E para ver que o negócio é íntimo com o Pai, não ficou só no abraço, não. A Bíblia diz que Ele foi lá e deu um beijo. Sabe o que é isso? Não é intimidade, irmão Pacífico. É intimidade, não é, pastor Josias? Não, ele vai lá, olha que coisa interessante. A gente é carente, né? Que alguém chegue e diga para a gente, pelo menos assim, você é tão bonito, né? Eu gosto de dizer, povo de Deus, vocês são bonitos, mas são mesmo. Não, vocês são bonitos, são maravilhosos. Mas por melhores que sejam as palavras que eu diga aqui, elas não vão me tornar tão íntimo dos irmãos, quanto o Pai é íntimo. O Pai sabe como estão os corações hoje. O Pai sabe como estão os corações hoje. Mas Ele está aqui, irmão, abraçando. Sinta o abraço do Pai agora. Não só abraçando, mas também beijando você. Porque Ele tem intimidade para isso. Sabe, irmão, sinta-se tocado pelo Pai. Sinta a glória. Se fazia tempo que você não sentia a glória do Espírito Santo, essa é a noite de você voltar a sentir em nome de Jesus. Sinta novamente a glória do Espírito Santo. Sinta novamente, irmão, o poder renovador do Pai sobre a sua vida.